Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar de Botafogo. Feliz Natal para você que está assistindo aqui o canal do Medeiros e que está assistindo de madrugada, está assistindo de manhã, acordou neste Natal, está querendo saber notícias do Botafogo. Assim, a notícia que eu queria trazer para vocês aqui era notícia boa, né? Uma notícia de contratação, o Botafogo fechando com algum jogador, mas o trabalho informativo que a gente faz aqui nem sempre vive de notícias boas. Notícias ruins também a gente precisa falar e eu considero essa notícia ruim, pela história que ele tem no clube, por tudo que o contexto, por tudo que envolve, né? Gatito Fernandes, depois de 7 anos, está de saída do Botafogo. Está acertado oficialmente com o Cerro Porteño do Paraguai. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim. Primeiro, deixa eu te pedir para você se inscrever em nosso canal, né? Feliz Natal mais uma vez para você, aqui o aniversário do homem aqui, ó, aniversário dele. Então, é isso. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar então dessa situação do Gatito, né? Ele que chegou ao Botafogo em 2017, né? Naquela ocasião demorou um pouquinho ainda para poder se firmar no clube, estava como reserva do Elton Leite, é sempre bom lembrar, né? E aí o destino começou a separar algumas coisas bem interessantes assim para o Gatito, né? O Gatito Fernandes, ele no Vitória, no Figueirense, ele nunca foi um goleiro regular, né? Ele sempre foi um goleiro que fazia grandes defesas, mas que não conseguia manter uma regularidade. E aí ele chega no Botafogo dessa forma, né? Ele chega no Botafogo muito irregular e por isso o Elton Leite ganha a vaga dele lá em 2017. E aí o Elton Leite se machuca no jogo contra o Olímpia na pré-Libertadores durante a partida, cara. O Olímpia, grande rival do Cerro Porteño, clube que colocou o Gatito Fernandes aí no futebol, né? Ele é cria do Cerro Porteño, já foi campeão com o Cerro Porteño em 2008, já foi campeão em 2013 pelo Cerro Porteño, campeão paraguaio, né? Tem uma história no Cerro, né? Então, assim, a oportunidade que ele teve nesse jogo foi uma oportunidade, assim, quase que inexplicável, né? Porque o goleiro é muito difícil se machucar, né? E o Elton Leite se machucou nessa partida, o Gatito entra, pré-Libertadores, Botafogo perde aquela partida por 1-0 e nos pênaltis o Gatito pega 3 pênaltis e classifica o Botafogo. Desde então, começa a sua bonita história no Botafogo, o Gatito, né? Aquela Libertadores que a gente já tinha passado do Colo-Colo, passou pelo Olímpia, fez uma fase de grupos muito competente, né? Foi um grupo muito difícil e o Botafogo conseguiu passar. Depois, nas oitavas de final, o Botafogo passa pelo Nacional do Uruguai, numa grande partida que o Botafogo fez. E aí acaba sendo eliminado pelo Grêmio nas quartas de final, e o Grêmio que foi o campeão em 2017, né? Então a gente ficou com aquela sensação que a gente poderia ter vencido aquela Libertadores. Acabou que a gente venceu 7 anos depois, em 2024, mas a gente ainda ficava, né, com aquela coisa, poxa, aquela Libertadores de 2017, se a gente consegue passar do Grêmio ali, tinha tudo para ser nossa. Mas enfim, e aí o Gatito continuou a história dele no Botafogo. Em 2018 foi muito importante no Carioca, né, de 2018, a gente venceu o Vasco nos pênaltis, e mais uma vez nos pênaltis o Gatito Fernandes foi muito importante, decisivo. O Botafogo vence aquele Carioca e o Gatito pega o pênalti, 2 pênaltis o Gatito pega. Então foi o herói tanto em 2017 quanto em 2018, o Gatito. E aí a partir de 2019, né, o Gatito começa a sofrer um pouco com as lesões, né? Tanto que quando o Botafogo joga a Série B, o Gatito passa praticamente a Série B toda machucado, né? Não consegue jogar. Então a partir de 2019, 2020 ali, o Gatito ele começa a sofrer um pouquinho com lesões. O Botafogo acaba obrigatoriamente a gente tendo que jogar com outro goleiro, mas o Gatito sempre quando voltava, ele voltava na condição de titular. Nunca o Gatito tinha perdido essa condição de titular no Botafogo. E isso aconteceu agora em 2024. Quando o Botafogo contrata o goleiro John, né,
O Gatito continua, a princípio, como titular, mas ao longo dos meses, o John se tornou titular absoluto do Botafogo. E com muitos méritos, né? A gente precisa elogiar o John também, que é um baita goleiro. E assim, com toda a história que o Gatito tem, a torcida do Botafogo gosta muito do Gatito, a gente precisa também elogiar o que o John fez, né? E o Botafogo elevou o nível do elenco, né? O Botafogo hoje tem grandes atletas que estão disputando por posição e o John acabou tomando a vaga e tudo indica que em 2025 o John continuará sendo o nosso goleiro titular. E isso acabou pesando na decisão do Gatito sair do Botafogo e não renovar aqui. É um goleiro que é titular na seleção do Paraguai, é um goleiro que com certeza tem mercado ainda. Ele vai agora provavelmente aí brigar pela titularidade lá no Cerro Porteño, né, que tem o Jean, inclusive, goleiro brasileiro como atual titular por lá. Então assim, é uma história muito bonita, o torcedor do Botafogo tem muito respeito pelo Gatito, eu também tenho muito respeito pelo Gatito Fernandes, mas é isso, assim, começou uma história lá em 2017, uma história muito legal, e eu entendo, assim, não vou ser um cara egoísta de pensar só no clube, porque eu acho o Gatito um ótimo goleiro para ficar no elenco do Botafogo, então eu queria que ele ficasse, mas se você olhar o lado do atleta, o lado do jogador, ele queria jogar e ele deixou isso claro, né? Ele precisava de minutagem, não dá para ele ficar sendo reserva, porque ele pensa em ir para a Copa do Mundo como titular do goleiro do Paraguai. E no Botafogo ele não ia ter essa minutagem. Então ele recebe a proposta do Cerro Porteño, né? O clube que revelou, um clube onde ele também tem uma idolatria, e ele decide aceitar. Então depois de 7 anos, Gatito Fernandes está saindo do Botafogo de forma oficial. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos. O Botafogo está fazendo uma série de encerramento de ciclos, né? Jogadores que têm uma história no clube estão saindo. Jogadores que não são mais titulares, né? A gente, por exemplo, viu o Eduardo sair do Botafogo, está indo para o Cruzeiro. A gente viu o Tietê saindo do Botafogo, está indo para o Vasco. A gente também está vendo o Marçal aí, que está em fim de contrato, também não vai ser renovado. Agora a gente está vendo o Gatito saindo, indo para o Cerro Porteño. Então, jogadores reservas, jogadores que ao longo do tempo foram perdendo a condição de titular do Botafogo, estão tendo esses ciclos encerrados. O torcedor, em todo encerramento de ciclo, vai ter torcedor que vai reclamar, né? Essas mudanças são um pouco complexas, né? Nem todo mundo aceita, né, muito bem essas coisas, mas o Botafogo é profissional, né, agora, né? Então a gestão do Botafogo, com certeza, depois dessa escolha do Gatito, foi uma escolha do Gatito, o Botafogo fez proposta para renovar com o Gatito, ele que preferiu, nesse momento, encerrar o ciclo e ir para o Cerro Porteño, porque ele entendeu que lá talvez ele consiga ter mais minutagem do que aqui no Botafogo, então foi uma escolha dele. Se fosse pelo Botafogo, o Botafogo renovaria com o Gatito Fernandes, mas a gente tem que respeitar também um pouco a decisão do jogador. Eu até concordo com o Gatito, acho que lá no Cerro Porteño ele vai ter a condição de jogar, de ser titular. Aqui no Botafogo o John é o titular e vai continuar sendo titular. Eu acho que o Gatito aqui no Botafogo hoje é reserva mesmo. A gente tem um respeito enorme pelo Gatito, já disse aqui diversas vezes, acho um cara que teve toda a sua importância, mas hoje o momento é do John, o momento é todo do John, não tem como o Gatito tomar a vaga do John nesse momento. E em 2025 o John é o titular e eu acho que o Botafogo agora vai concentrar suas forças, né, em repor essa saída do Gatito Fernandes. O primeiro nome especulado foi o do goleiro Léo Link, do Atlético Paranaense. Então o Botafogo agora vai retomar as negociações para ver se consegue contratar. É uma indicação, inclusive, do Marcelo Grimaldi, que é o preparador de goleiros do Botafogo. Então a gente agora vai entender, né, vai tentar apurar essa situação aí para ver se o Botafogo vai realmente de novo, agora com essa confirmação da saída do Gatito, se o Botafogo vai realizar uma proposta, se o Botafogo vai realmente esquentar o negócio com o Léo Link ou se o Botafogo vai atrás de um outro nome. Mas é fato que agora o Botafogo vai precisar repor essa saída do Gatito Fernandes para trazer um goleiro aí para compor o elenco, né?
Então o Botafogo deve trazer aí talvez um goleiro jovem, igual é o Léo Link, esse perfil mesmo, sabendo que a condição do John hoje é de titular absoluto. Beleza? Então é isso. Notícias atualizadas para vocês no dia 25 de dezembro, no Natal, aqui no canal do Medeiros. Um abraço, Feliz Natal mais uma vez para vocês e até a próxima.